Fala galera, bem-vindos a esse vídeo. Nós estamos aqui num momento de conversa referente ao tema desse mês, que vai ser Atributos de Deus. E eu tô aqui com o Michel, pastor da nossa igreja, IVN. E, Michel, explica pra gente como é que tá funcionando, como é que funciona o plano pedagógico, como é que vai ser esse mês agora nesse tema que a gente vai fazer, que a gente vai estudar, Atributos de Deus, né? Amém, amém. Davi, a gente começou o plano pedagógico já há muito tempo, já faz 7 anos que a gente tem feito o plano pedagógico. E a ideia, quando a gente começou a organizar isso, tinha várias finalidades, né? Vários objetivos. Porque dá muito trabalho, né? Tu organizar um documento, direcionando e definindo o ensino do ano inteiro, de uma igreja inteira. Imagino. E tu acaba engessando os pregadores também, porque tu não dá mais liberdade para os caras. Então, foi um desafio. Mas a gente tinha alguns objetivos. Um dos objetivos que a gente tinha era não só organizar, né, o ensino, mas alinhar o ensino, porque a gente tem muitas separações, né? A gente tem uma escola dominical com as crianças, a gente tem um culto separado com os adultos. Então, com esse documento, com esse método, a gente trabalha o mesmo assunto na igreja inteira, no mesmo dia. Então isso ajuda bastante porque tu cria uma unidade familiar. Sim. O pai, o filho, todo mundo estudou a mesma coisa no mesmo dia, a mesma história, exatamente. Então isso era um objetivo que a gente tinha, assim, né? Outra coisa também que isso aqui ajuda muito, porque como nós somos uma igreja de famílias e a gente vive muito junto, e daqui a pouco eu tô lá te aconselhando ou me aconselhando contigo, por aí vai. Às vezes pode acontecer o quê? O Espírito Santo toca no coração do pregador e ele traz uma mensagem que tem a ver com o aconselhamento da semana passada. Aí o cara fica, pô, que sacanagem, ele tá me expondo ali. Ó. E aqui não. Ou seja, o assunto que vai ser tratado agora em agosto foi definido em novembro do ano passado. Caramba. Então ele não tem nenhuma influência. Então fica todo mundo bem tranquilo, sabe? Olha, não é indireta para ninguém, né? O negócio... Então... A gente está muito feliz com o funcionamento e com o andamento do plano pedagógico, apesar do muito trabalho que dá para fazer, porque isso aqui é um departamento que trabalha bastante. Tem funcionado muito bem. E esse mês em específico a gente vai estudar atributos de Deus, né? Isso aí, cara. No mês de setembro agora, atributos de Deus. Isso. E, cara, eu ia te perguntar, como é que a gente faz para entender essa parada? Porque atributos de Deus é um tema assim, muito difícil de se entender, né? Pô, é uma parada muito... eterna, digamos assim, é da eternidade, né? Não tem como a gente colocar na mente humana, assim, o que é a onipresença, a onisciência, né? Então, como é que a gente faz para entender isso de forma humana, né? Como é que a gente consegue entender isso? Perfeito. Até um negócio interessante é porque nesse mês nós vamos trabalhar só os 4 atributos de Deus que não são transferíveis, ou seja, Deus não transferiu eles para o homem, porque Deus tem muitos atributos, né? Sim. Por exemplo, fidelidade é um atributo de Deus, e Deus passou isso para nós. A gente entende o que é a fidelidade. Nós vivemos a fidelidade. Mas nós vamos estudar justamente o que tu falou, né? Os atributos que a gente não entende. Sim. Então, a gente está bem ciente, assim, que tentar explicar os atributos intransferíveis de Deus é uma missão tão impossível quanto tu explicar para uma formiga como é que funciona um motor a combustão, sabe? Não tem como, tu entende? Ela nem sabe do que se trata. E não tem como a gente, sendo um ser humano, entender o que é a eternidade. Como assim sempre existiu, né? Não, tudo começou um dia. Quem criou Deus? Como assim, né? Tem que ter começado alguma hora. Não, Deus é eterno. Não entra na nossa cabeça. Então a gente está bem ciente, assim, que a gente vai tentar chegar o mais próximo possível da compreensão que a nossa humanidade permite. E tem um exemplo que eu já falei na igreja várias vezes, mas eu gosto muito desse exemplo, que é o exemplo do índio, né? Imagina, vou contar de novo aqui, né? Até porque tem gente que talvez não vai lembrar. Sim. Imagina que tu pega agora, sai daqui e vai lá para a Amazônia. E aí tu vai assim, ó, e procura a tribo mais remota, que nunca teve contato com um homem branco no mundo, assim. Eu brinco, né? O índio mais indígena, na selva mais selvática, tu vai lá, e aí tu chega escondido, assim, sem ninguém te ver, e aí tu pega um índiozinho e pá! Dá uma anestesia nele e bota ele pra dormir. Aí tu pega ele, dormindo, sem ele acordar, e aí tu traz ele aqui pra Porto Alegre, leva ele lá na estação do Transurb do mercado, na sexta-feira, 6 da tarde, bota, ele tá dormindo, né? Ou seja, ele não viu como é que ele chegou lá. Aí tu bota ele sentado no meio da estação do mercado,
dá um tapa na cara do índio. Acorda, índio! E acorda! Aí o índio acorda assustado. Aí tu imagina o que o índio vai ver. O Trenzurbe chegando, abre as portas, entra gente, sai gente. Daqui a pouco vem outro Trenzurbe por trás e abre porta. E aí daqui a pouco, ali na Mauá, né? Passa um motoqueiro com uma Harley Davidson fazendo um barulhão. Daqui a pouco passa um helicóptero ali por cima. Porque tudo isso tem ali, né? Sim. É normal. E aí, enquanto o índio tá vendo isso tudo, meio assustado, aí tu chega ali de novo e pá! Dá outra anestesia nele, bota ele pra dormir de novo. Pega o índio dormindo, leva de volta pra selva, chega lá no meio da tribo, bota ele sentado, ele tá dormindo, né? Sim. Bota ele sentado no meio da tribo ali, dá um tapa de novo, acorda, índio! Aí o índio acorda assustado, aí tu diz pra ele, índio, explica pra eles o que tu viu. Como é que ele vai explicar imagina, ele vai explicar o quê? Ele vai dizer, como é que ele explica o que é um trem, cara? Não tem a coisa mais parecida com um trem, que ele viu uma cobra. Então ele vai usar a linguagem dele, ele vai dizer, não, porque eu fui lá e eu vi uma cobra gigante. E ela tinha bocas laterais, e ela abria a boca, e as pessoas hipnotizadas entravam e tal, e ela engolia, ia embora. Daqui a pouco eu vi passar por trás de mim o motoqueiro, né? Mas na cabeça dele não caiu uma moto. Um cavaleiro com um cavalo sem cabeça, vestido de escuridão. Ele vai usar a linguagem que ele tem. Então, isso é muito interessante, até porque quando a gente vê os caras falando das visões na Bíblia, né? João, quando ele vai descrever as coisas que ele viu lá em Apocalipse, ele está tentando descrever uma coisa que ele não conhece. Nunca viu. Né? Exatamente. Então, obviamente que nós, dentro da nossa humanidade, a gente vai tentar fazer isso. Descrever coisas que a gente não consegue entender. Explicar coisas que a gente não consegue compreender. Então, vai ser um desafio, mas vai ser um desafio divertido. Imagina. Vai ser interessante. E, cara, a gente chega na conclusão de que é uma coisa quase que incompreendível, né, aos olhos humanos, ao entendimento humano. E o porquê de trabalhar isso com a igreja, né? Por que de a gente trazer esse tema, esses assuntos, assim, de difícil entendimento humano, assim, né? Por que a gente trabalha isso na igreja? Perfeito, boa, Davi. O primeiro objetivo, sempre que a gente vai ter em qualquer série ou em qualquer ensino, sempre é documentar e formalizar o ensino. Porque tu vai pegar na nossa igreja, tu tem pessoas que nem tu ou que nem eu, que nasceram dentro da igreja. Então, essas palavras, onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, são coisas que a gente escuta desde que a gente era bebê. Ou seja, a gente conhece esses conceitos, apesar de não entendê-los, mas a gente conhece. Agora, tem pessoas que iniciaram a sua jornada com Cristo faz 10 dias. E talvez eles nunca ouviram falar disso. Então, o primeiro objetivo, o porquê de a gente estudar isso, é para documentar para todo mundo que isso existe, que isso é real, que isso é bíblico, para que a pessoa saiba que isso existe. Se ela vai entender ou não, é outro problema. Mas é formalizar o ensino. Esse é o primeiro ponto. Porque daí aqui todo mundo pode alcançar esse ponto, né? Sim. Perfeito, tu recebeu o ensino, agora tu sabe. Até a gente que nasceu dentro da igreja, às vezes a gente não entende. Né? Exatamente. Então, que mas se converteu ontem, não vai entender. Exatamente, mas pelo menos ele vai saber que isso existe. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, cara, que daí já é algo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo, mas é tentar levar a igreja a entender o seguinte: são 4 atributos que a gente vai estudar. Onisciência. Onisciência é o atributo de Deus saber tudo. Bastante difícil, mas igual. Sim. O segundo é a onipresença. Esse aqui é um absurdo, né? Como pode Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo? E não é uma parte de Deus, né? Não. Deus está por completo em todos os lugares ao mesmo tempo, separadamente. É um absurdo. Onipotência. Outra coisa absurda, né? Como assim ele pode tudo? Ele pode tudo mesmo? Então ele pode construir uma pedra tão grande que nem ele consegue levantar? Então ele não é onipotente se ele não consegue levantar. Tu entende o quão bizarro é? E a eternidade. Como assim nunca começou, né? Então, são atributos tão gigantescos, tão enormes, tão incompreensíveis. E o objetivo, então, que a gente tem, esse mais complexo, é a gente perceber o seguinte: esses 4 atributos só Deus tem. Nenhum outro ser
nem um anjo, nem querubim, nem ser humano, nem Satanás, nem demônio, nada. Não existe nenhum outro ser que possua nenhum desses 4 atributos, ou seja, nenhum sozinho. Aí nós estamos então tentando entender que Deus, ele não só possui esse atributo, como ele possui os 4 atributos ao mesmo tempo nele mesmo. Tchê, a gente precisa, que é uma tentativa, né? Mas a gente vai tentar levar a igreja a entender que diante de um ser desse tamanho, diante de um Deus com essa magnitude, só existe uma forma de a gente se relacionar com ele. Só uma forma. Adorando ele. Porque um ser tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, a única forma de tu te aproximar dele, de tu te relacionar com ele, é adorando ele. Porque ele é maravilhoso demais. Então, aí, talvez a pessoa vai dizer, não, mas Michel, olha só, a Bíblia diz que eu sou amigo de Jesus, de Deus, né? A Bíblia diz que, Jesus mesmo diz, não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus e tal. Então, a ideia é que a gente tente conduzir a igreja a entender que todos esses benefícios que Deus nos dá, de sermos amigos dele, de sermos filhos dele, de sermos servos dele, todas essas outras facetas do relacionamento precisam ser guiadas e balizadas pela adoração. Então, nós somos filhos. Sim, somos filhos de Deus. Tanto é que a oração, né? Deus manda a gente começar Pai Nosso. Então, perfeito, né? Só que a gente precisa entender que Ele é nosso Pai, mas dentro dessa magnitude. Porque se a gente esquecer disso, a gente pode começar a ter problemas, porque nem todo mundo teve um bom pai, né? Teve gente que teve um pai ruim. E aí, como é que tu vai te relacionar, então, se tua referência de pai é ruim? Sim. Outra coisa, na nossa experiência, né, de filhos, chega uma hora que tu sabe mais do que teu pai em alguns assuntos, né? Tu mesmo vai lá e ensina teu pai coisas de tecnologia, por exemplo, né? Exato. Então, tu vê que o nosso relacionamento com o pai aqui, ele tá numa outra vibe, né? Com Deus é diferente. Então, ele é nosso pai? Claro, sim. E a gente se aproxima dele como filho, mas tendo esse balizamento de que ele é onisciente, onipresente, onipotente e eterno, e ele é um pai que precisa ser adorado. Amém. Então, cara, é um objetivo, obviamente, complexo e difícil, porque isso é muito de cada um, né? De tu conseguir... Até porque uma pessoa que está andando com Jesus há 10, 15, 20 dias, um ano, ele não vai ter essa jornada toda ainda. Mas esse ensino sendo colocado na vida da pessoa, talvez daqui a pouco, quando realmente o relacionamento dele com Deus desenvolver, ele já vai saber disso. E ele vai conseguir ter um relacionamento mais, não vou dizer mais saudável, mas mais vivo, mais real com Deus. Então, a princípio, é mais ou menos esse o objetivo de a gente estar estudando esse tema que não tem como entender, sim, mas vai nos ajudar bastante. Perfeito, cara. Muito legal. Eu acho que vai ser muito interessante esse mês a gente trabalhar esse tema, né? E agora também fica aqui se tu quiser conversar com a igreja que está assistindo, com as pessoas que estão assistindo, né, para convidar as pessoas a participarem desse tema, né? O quão importante vai ser. Vai estar acontecendo no mês de setembro, né? Exato. Durante todo o mês de setembro a gente vai estudar esse mês. Isso aí. E uma coisa interessante que vai ter nessa série específica, porque o nosso plano pedagógico, ele dirige o culto de domingo de manhã e dirige o culto de quarta à noite. Só que nunca é o mesmo assunto. Então sempre tem uma história bíblica domingo de manhã e na quarta-feira geralmente algum assunto temático que aponta para aquela história. Mas nesse mês vai ser diferente. Nesse mês nós vamos, por exemplo, quando a gente for trabalhar onisciência, nós vamos trabalhar onisciência no domingo de manhã e onisciência na quarta-feira. Então, por que isso também é legal? Porque tu vai ter pregadores diferentes, trazendo ângulos de visão diferentes. Então, o que eu queria incentivar assim, a todos é que venham nos cultos nesse mês, sabe? No domingo de manhã, na quarta-feira,
eu tenho incentivado bastante, porque quarta-feira a gente trabalha. Boa parte das pessoas chegam em casa às 7 e pouco, né? E o culto começa às 7h45. Eu tenho incentivado, chega atrasado, azar. Sabe, um pouco que tu consiga pegar ali, um momento, aquilo ali vai ser uma bênção. Então, eu tenho incentivado para que a igreja venha nos cultos de domingo de manhã, nos cultos de quarta à noite, talvez nos cultos de domingo à noite também, ou nos cultos de sábado que ocorrerem. Talvez também seja trabalhado o assunto, mas aí é livre, né? Mas eu queria incentivar então para que a igreja viesse, participasse dos cultos, estivessem conosco, para que a gente consiga, dentro do que é humanamente possível, chegar o mais próximo que a nossa mente humana permitir da compreensão desses atributos tão maravilhosos. Que Deus, ele não cedeu para mais ninguém, cara. Para mais ninguém. Só Ele tem isso. Então, esse Deus tão maravilhoso, Ele nos dá um privilégio, apesar de Ele ser desse tamanho, Ele nos dá o privilégio, isso aqui é uma outra coisa absurda, né? Ele nos dá o privilégio de habitar dentro da gente. Pô, isso é uma coisa de louco. Tá louco. O cara, ele é onisciente, onipresente, onipotente e eterno. Ou seja, Ele sabe quem nós somos. E ainda assim, Ele diz, olha, se eu bati na porta, se tu abrir, eu vou morar dentro do teu coração. Como é que pode? Eu até brinco às vezes, e por favor, não quero, né, ser indelicado com ninguém, mas o que prova para mim, né, de que Deus é Deus, não é porque Ele é poderoso, é porque Ele sabe quem eu sou e ainda assim Ele me ama. Somente um Deus maravilhoso pode nos aceitar, cara. E ainda mais morar dentro da gente, sendo quem Ele é. Então, eu brinco, né? O poder de Deus já nem me atrai tanto, assim. O que me atrai é o fato de Ele saber quem nós somos e ainda assim Ele nos querer e nos amar. Isso é uma coisa de louco. Então, puxa, Davi, eu estou muito feliz, inclusive com a ideia que vocês tiveram de a gente fazer esse mini podcast, porque a ideia é que isso também sirva como uma ferramenta de auxiliar de ensino. Sim. É isso aí. Então, fantástica a ideia de vocês. Vai ser uma bênção esse mês, eu tenho certeza. E juntos nós vamos dar um passinho mais próximo de Deus para crescer no nosso relacionamento com Ele. Ansioso aí para Pô, eu também já estou. Iniciar, estudar isso durante esse mês, né? E fica aqui o convite a quem quiser participar, a gente vai estudar durante o mês de setembro atributos de Deus e é isso aí, né? Amém, glória a Deus, Amém. que beleza. Deus abençoe. Show de bola.